Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e finalmente o comeback deste projeto aqui no canal. Estamos retornando aí depois de belos 4 anos quase de hiatos desse projeto. Sextas Fantásticas era um projeto que, para quem não viu meu último vídeo falando sobre os projetos literários para o canal de 2024, mas basicamente foi um projeto que eu criei há alguns anos atrás para conversar então sobre os contos que estão contidos nessa coletânea aqui, né? Contos fantásticos do século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Então eu estava seguindo na ordem, porém por algum motivo bizarro, não me perguntem, eu pulei o primeiro conto, que é o que vamos conversar rapidamente hoje, que é o História do Demoníaco Pacheco. Eu acho que na época eu achei o conto muito curto e que não valeria a pena, mas imagina, né? A gente tem que falar sobre todos eles. Do Jean Potok, acho que é assim. E toda vez que eu leio o nome desse homem, eu lembro da música Potok, Potok no Galop. Enfim, esse aqui é um conto de 1805 de um autor polonês que vai trazer pra gente uma história super curta, mas ainda assim minimamente curiosa. Esse conto ele tem uma dupla narrativa, poderíamos dizer, porque nós acompanhamos um personagem que acaba de acordar numa espécie de hospedaria. Na verdade, o leitor não sabe muito bem qual é o local exato. Mas quando ele acorda, ele se depara com dois corpos ao seu redor. Tem galhos, raízes, marcas de sangue ao redor daqueles corpos. E ele não lembra nada, ele não lembra o que aconteceu, ele não lembra onde ele estava na noite anterior. Dá a entender, pelo menos na minha interpretação, que ele tinha passado a noite na Esbórnia e, enfim, ficou bêbado, tomou umas aí e acabou se envolvendo com pessoas que não devia, certo? E aí quando ele se levanta, ele acaba de se deparar com duas pessoas aparentemente enforcadas. E aí o conto começa de verdade. Ele vai fugir daquele lugar ali às pressas. Ele acaba encontrando uma certa movimentação de pessoas do lado de fora dessa espécie de hospedaria. E no fim ele acaba parando numa uma espécie de capela, né? Uma casa meio religiosa ali. E ele se depara com um ermitão. E aí ele começa a conversar com aquela figura religiosa, né? Buscando ajuda e tudo mais, ainda nesse estado, né? De não saber o que foi que aconteceu, meio aturdido. E essa figura religiosa acabou ajudando, né? Um homem. Nesse momento nós temos o nosso narrador, que não tem nome, aparentemente, conversando com esse líder, né? Com esse ermitão, falando, olha, eu tava naquele lugar, eu não sei o que aconteceu, tô com as memórias muito confusas, enfim. E aquele líder religioso ali tenta acalmá-lo, não, meu filho, calma, é assim mesmo, reze, né? Enfim. Só que aí, do nada, entra naquele lugar uma figura muito esquisita. É um homem que vem com um terno gasto por cima, magro, sem um olho, enfim, uma figura tenebrosa, e para do lado deles, perto de uma mesa, mas de cócoras, de costa para eles. E é uma figura meio esquisita, meio sombria, e ele fica assustado, o narrador, mas ele não quer, sabe, ele não sabe como perguntar para aquele líder o que é aquilo. E aí ele vai falar exatamente desse jeito. Meu filho, esse homem é um possesso que eu exorcizo. E a terrível história dele prova perfeitamente bem o poder fatal que o anjo das trevas usurpa nestas maravilhosas paragens. O relato pode ser útil à sua salvação, e vou ordenar a ele que o faça. Então, a partir desse momento, a gente descobre que ele é, então, né, o famoso demoníaco Pacheco, e ele vai contar a história dele. Então, tudo que aconteceu com ele antes dele se tornar aquela figura, né? Então, a gente vai descobrir ali, vou falar resumidamente porque é um conto muito curto, tem cerca de 7 páginas. Quero muito que você leia. Anos atrás, ele vivia com o pai dele era uma espécie de bancário, empresário, enfim, muito bem, obrigado. E ele acaba se apaixonando, né, esse Pacheco, por uma menina muito bonita, que é parente da madrasta, né, que era parente então dessa madrasta dele, uma madrasta meio esquisita, uma mulher meio, enfim, meio mal encarada, as pessoas não gostavam muito dela. E aí, num belo dia, o pai dele precisa fazer uma viagem a negócios para Espanha, para Madrid, enfim, e ele precisa ir, então, até o pai dele, depois de tempo, né, longe, e ele vai. Só que aí, nesse momento que ele vai fazer nessa travessia para chegar até o lugar onde o pai dele está, ele acaba tendo muitos problemas, uma região muito perigosa, enfim. A gente não sabe exatamente por onde ele está andando. E aí ele acaba se envolvendo, não vou dizer como, com essas duas mulheres, novamente num outro lugar, numa outra hospedaria, uma hospedaria de beira de estrada, assim. E o dono dessa hospedaria, né, vê que ele é um viajante, que ele está viajando com algumas pessoas também, com espécie de soldados, não dá para saber muito bem. E aquele cara fala assim, olha, você pode ficar aqui na minha hospedaria, mas à noite, nem minha família, a gente dorme aqui. A gente dorme numa fazenda próxima daqui, porque essa hospedaria é
meio assombrada. E, enfim, e aí tem um detalhe muito importante. Nesse meio tempo, a gente tem alguns cortes narrativos, né? Voltando para esse presente, onde esse nosso narrador tá ouvindo aquela história e ele fica muito intrigado porque a história do demoníaco Pacheco se assemelha muito com a dele, até chegar naquela capelinha. O ponto de virada desse conto, mais ou menos, ali, é quando o Pacheco pergunta ao seu pai, isso antes do pai fazer essa viagem de negócios, se ele poderia, então, ter um relacionamento, né, com essa menina que ela é muito bonita. Se chama Inesile, ou Inesile, não sei, Inesile. E o pai dele fala que não, por 3 motivos. Primeiro, seria contra a natureza que você se tornasse, de certa forma, o cunhado do seu pai. Segundo, os santos cânones da igreja não aprovam casamentos desse gênero. E terceiro, não quero que você despose Inesile. E a partir de então, a vida do Pacheco se entrelaça com dessa Inesile e com a sua madrasta. Não vou dizer mais como, mas a forma como ele vai contando, né, como o Jean Potok, enfim, vai contando pra gente essa história é muito legal. E é mais legal ainda entender como a história do nosso narrador tem muito a ver com a história do Pacheco. E a gente não sabe se eles são, pelo menos na minha interpretação, fica uma coisa meio que parece que eles são a mesma pessoa. Parece que é um caso de um duplo ali, sabe, essa coisa da alma ser pra fora. Enfim, e o conto ele tem um certo grau de finesse, é uma coisa meio luxúria. Enfim, você vai precisar ler para entender, porque eu não quero dizer, é sensacional. Nos demais vídeos aqui do canal sobre, né, os contos dessa coletânea, eu conto mesmo, né, a história início, meio e fim, mas nesse especificamente que abre a coletânea, quero muito que vocês leiam, porque é um conto muito legal. Ou se você já está lendo essa coletânea há muito tempo, ou se você já leu, com certeza você deve lembrar dessa história. Enfim, gostei muito. É uma história para você contar assim na casa de praia com amigos, sabe? Quando você vai para esses rolês e aí chega um momento que as pessoas começam a falar sobre coisas assombradas. Então, assim, essa história aqui é muito boa para você contar ali. E vocês percebem, né, que esses contos, eles não têm como eu posso dizer, uma apelação para sustos, né? Não é um conto pesado, mas é um conto que te causa estranhamento, né? Porque essa figura, né, do Pacheco agora sendo exorcizada, meio que vivendo essa penitência eterna, e você tem que ler o conto para entender o porquê, é o que faz o conto valer, né? E você fica preocupado com o nosso narrador. Será que aquilo que aconteceu, se o destino do Pacheco vai ser o mesmo que o do nosso narrador? E aí você vai ter que ler. Essa coletânea, inclusive, ela tá super fácil de se encontrar, tá? Na Amazon mesmo, é super simples. É bom vocês aproveitarem em promoção, porque ela fica um pouquinho cara, tá? Normalmente é 46 a 50 reais. Mas em épocas de promoção vocês conseguem comprar um pouco mais barato do que isso. E é isso. Vou deixar o link aqui embaixo de toda a playlist que a gente já fez aqui no canal. Ainda faltam alguns contos, tá? Eu vou até ver para vocês qual será o próximo. Se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas o próximo é o conto O Sonho, do Ivan Turgenev, né? Mas eu acho que ainda tem outro para ler antes. Enfim, vocês vão ver. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Se inscreve aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais. E é isso. Até a próxima. Tchau.